Olá, caríssimos irmãos! O filme Matrix de 1999 e que saiu até uma nova edição no ano de 2021 diz que um jovem programador é atormentado por estranhos pesadelos nos quais sempre está conectado por cabos a um imenso sistema de computadores do futuro. À medida que o sonho se repete, ele começa a levantar dúvidas sobre a realidade. E quando encontra os misteriosos Morpheus e Trinity, ele descobre que é vítima da Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas e cria a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia. Não é estranho quando nós vemos que nas livrarias diversas muitos livros saíram mencionando o mundo de Matrix, tendo inclusive um dos últimos tratando até com o nome, a hipótese da simulação. A partir da teoria do filme Matrix, imaginaram um mundo feito a partir desta ideia do Matrix. Mas, não apenas no sentido de simulação de mundo, e deste questionamento, será que esta é a verdadeira análise que devemos tirar do mundo de Matrix? E, quando nós pensamos em Matrix, será que qual é a teoria que realmente quem escreveu, quem dirigiu, queria que nós pensássemos? Porque muitas analogias são feitas, algumas boas de se pensar, mas e outras? E qual seria aquela que está por trás do mundo de Matrix como um todo, e não apenas em alguns detalhes? É isso que nós vamos analisar hoje. Então, uma das analogias que a gente pode fazer, que aí não vai ter nenhum problema, é possível fazer essa analogia do filme com a nossa vida e tudo mais, é aquela mais comum que todo mundo utiliza quando utiliza a ideia da Red Pill, né, da pílula vermelha, que é a que colocaria você na realidade, né? A Red Pill você pode encarar como descobrir a verdade, simplesmente. Descobriu a verdade e você tem algo que as pessoas não têm. Então, esta analogia ela é muito linkada, por exemplo, com a caverna de Platão, né? A parábola da caverna. Aquela história onde homens estavam na caverna, o mundo deles era aquilo. Tudo que eles viam eram sombras, né? Que, de repente, por conta da fogueira que havia lá dentro da caverna, eles conseguiam ver. Um consegue sair da caverna, ver o mundo ao redor, ver toda a beleza, ver toda a verdade, que aquilo não eram fenômenos das sombras que simplesmente se faziam ali, mas que haviam pessoas realmente assim como eles que passavam por lá, fora a beleza local, fora a luz do sol e tudo mais. Ele volta para contar e ocorre uma negação, as pessoas negam que ele tenha visto a verdade. Esta é uma analogia e esta analogia é possível, então esta é aceitável. Mas, e até se você procurar, se você escrever Red Pill, né, Red Pill, vou deixar aqui, vai aparecer se você não sabe escrever, Red Pill, né, que é um termo em inglês de pílula vermelha, você encontra na internet um monte de gente tratando de diversos assuntos utilizando esse termo. Red Pillou, até criou verbo, né, para um termo em inglês, né? Então o cara fala que a pessoa que descobriu a verdade, que entendeu, que está vendo o problema em alguma situação específica, Red Pillou-se, virou verbo, né? Então é utilizado desta maneira. Então nesse ponto é um ponto bom, né? Eu não sei se todas essas pessoas que utilizam, né, o termo Red Pill, a pílula vermelha para a descoberta da verdade, se eles estão falando de verdade, mas é algo que, baseado na caverna de Platão, faz algum sentido. Então nesse ponto pode ser usado. Só que eu preciso dizer para você, isto não é na totalidade o mundo de Matrix. O mundo de Matrix, a gente precisa entender o que é um mundo concebido de Matrix e o que ele realmente representa. Aí neste caso eu tenho que dizer para você, não representa a realidade. Vai dizer Morpheus, Matrix é o mundo que foi colocado sobre os seus olhos para cegá-lo da verdade. Ele vai dizer que tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que vivemos, todas as pessoas, todos os lugares, tudo aquilo onde elas estão fazendo as suas atividades, é na verdade tudo uma ilusão.
O homem está escravizado pela Matrix. Será que o mundo real realmente, tudo aquilo que nós dizemos que foi criado, feito e que nós tocamos, comemos, cheiramos, é apenas uma simulação da verdadeira realidade e estamos aqui enganados, iludidos por uma mentira criada? Bom, já compreendido o mundo de Matrix, que possui um criador que fez este mundo e que este mundo seria apenas uma aparência falsa na qual toda a humanidade está enganada, opa, nós já temos um problema aí. Peraí, pare e pense comigo. Estaria você, nesse momento, não sei, comendo um pão, né? Você vai lá dentro da sua cozinha, né? Pega do saco um pãozinho e você está comendo o pãozinho. Você cortou ele e vai comê-lo. Quer dizer que toda essa ação é uma ação mentirosa? Não tem como ser, né? E entre todas as suas atividades do dia a dia, tudo que você faz, você e as 8 bilhões de pessoas nesse mundo, é uma mentira. Então todo mundo está envolvido numa grande mentira feita por um Deus criador, né? Porque esse é o ponto. Quem criou esta mentira para se alimentar disso e manter o seu poder é a Matrix. A Matrix, no filme, é o Deus criador. E se isso é a representação deste mundo, é aí onde está o problema. Porque esta teoria de que há um Deus criador que na verdade criou este mundo aparente da matéria e é a resolução daquela que é a mais antiga das heresias, que não chegaria nem a ser uma heresia propriamente. Por quê? Porque seriam doutrinas orientais, né, vindas lá do Oriente, Egito e Parará, para dentro do cristianismo, que é o que nós chamamos de gnose. Então é a mais antiga das heresias, mas ela não é só uma heresia, porque na verdade ela não está combatendo um dogma. Ela já de início combate o cristianismo na raiz e quer alterá-lo. O que a gnose, num resumo assim do resumo, diz? De que o Deus criador da matéria não é o Deus criador das almas. É um pouco também, a gnose reúne um pouco do neoplatonismo. Não é que todo neoplatonismo é gnóstico, mas reúne um pouco do neoplatonismo na ideia de Platão do mundo das ideias. Então seria onde as almas foram criadas por um Deus bom, né? Essa é a ideia. Um Deus bom criou o mundo perfeito, o mundo das almas, do espírito, onde todas as formas perfeitas, toda a beleza aí reside. E então um Deus menor, um demiurgo, criou o mundo da matéria. O mundo da matéria, por natureza, como a matéria é imperfeita, criou toda esta maldade, criou todo o mal. E ele que criou toda a matéria, ele sustenta toda essa uma coisa maligna sobre a matéria, sobre os homens. Por isso os homens são maus. Por isso este mundo é triste, por isso este mundo é ruim. Até certa parte, nós até concordamos com ele. Bem, nós estamos no vale de lágrimas, mas não. O Deus criador é o mesmo Deus que criou as almas e que, ao criar os homens, criou a matéria, criou todas as coisas. Então, estas coisas não são ruins, a matéria não é má. Mas para os gnósticos, não. Toda a matéria é má. Todo o corpo e tudo aquilo que foi criado é mal. É daí de onde provém toda a maldade. É assim que eles dizem. E se você for ver, o filme exalta dessa maneira. Que todos os homens estão enganados, estão todos iludidos. E você precisa sair da Matrix para você ver a realidade e combater a Matrix. A Matrix precisa ser combatida. Quer dizer, precisa haver é até interessante o nome do terceiro filme, né? Revolutions, né? Precisa haver uma revolução, uma alteração para quê? Para derrubar a Matrix, tirar todos os homens desta opressão, quebrar a Matrix, mudar tudo e então tomar o poder.
Então é esta a revolta. Por quê? Porque no fundo o que os autores que também dirigiram o filme, quem escreveu e também dirigiu, entende o mundo desta maneira. Tanto que vai compreender-se da seguinte maneira: bom, se o corpo é mau e a alma é boa, então eu posso tranquilamente dizer que existem pessoas, e é assim eles também se declaram, né, de que eles estão aprisionados num corpo que não gostariam de estar por razões sexuais. Por quê? Porque eles se entendem de outro sexo. Então, é aí onde há o problema do filme Matrix, né? Você pode achar o filme bom, e o filme é bom, o filme é divertido, o filme é animado, né? Tem todas aquelas cenas, né? E aqueles efeitos especiais que não envelheceram mal, até hoje são muito legais de ver. Dizem que o quarto filme é ruim, né? Parece que sofreu muita crítica mesmo de quem gosta, mas parece que não teve boa aceitação esse último filme. Mas, mesmo nesse último filme, como no primeiro, ele mantém a mesma ideia. Um Deus mau que criou a matéria e que os homens estão aprisionados nesta matéria, então eles precisam se libertar, porque é a sua alma que realmente expressa aquilo que deveria ser. Então existem pessoas, assim como quem dirigiu o filme e escreveu a história, que estaria aprisionado num corpo, mas tem uma alma de outro sexo. Aí você começa a entender por que a ideologia de gênero é tão má e por que essas pessoas acabam, a partir dessas ideias, criando toda essa maluquice, né? O filme tem umas ideias boas, mas na sua aplicação de composição de mundo, não dá para fazer analogia com aquilo que nós cremos e com aquilo que é o real, né? Porque não poderia o mundo como um todo, assim como eu mencionei o do pão e de todas as suas atividades, serem completamente mentirosas e você estar vivendo uma mentira completa. Isso aí seria a loucura das loucuras. Isso aí já seria o excesso da maldade. Se você estivesse vivendo tudo uma mentira, não seria mentira, seria verdade, né? Porque haveria aí um paradoxo. Porque como é que você poderia estar vivendo completamente uma mentira, né? É lógico que dentro daquilo que a gente vive como sociedade, existem situações onde a gente é iludido, onde a gente é enganado, mas não se trata disso. Quando eles criaram esse mundo, eles criaram já pensando nessa ideia gnóstica, né? Então, só repetindo, você pode dizer assim: mas Leandro, eu nunca entendi isso, eu assisti para me divertir. Então continue assistindo para se divertir. Eu estou dando a raiz para que simplesmente quando você passar perto de livrarias e ver aqueles monte de livros, porque saíram vários livros e continuam saindo, fazendo esta análise do mundo que nós vivemos, né? E até gente fazendo questionamento se a gente não está numa simulação, né? Ou seja, as pessoas estão achando que a realidade é mentirosa. Não é o mundo político, não é aquelas empresas, não essas ilusões. Não, eles estão compreendendo todo. Então, é aí onde você percebe que o mundo criado é completamente gnóstico, onde considera toda a realidade má, toda a matéria má e apenas esse mundo das ideias. Como hoje em dia nós temos uma geração de pessoas extremamente materialistas e às vezes nem acreditam no transcendente, né? A gnose também se transmutou, segundo Eric Voegelin vai falar, de que a gnose se transmutou numa ideia materialista, né? Então, ela vai defender isso, né, da questão da matéria má, mas ela vai criar agora o sistema mau. Então ela vai ficar materialista dessa maneira. Então tudo aquilo que existia como realidade e que era o padrão, todo esse padrão tem de ser derrubado, né? E então por isso surgem as ideologias para acabar com aquilo que existia na sociedade, né? É assim que ela vai se reconfigurando, não mais de modo transcendente, mas agora de modo materialista. Para quê?
para romper com todo esse sistema que foi composto através de diversos séculos, onde se criou todas essas ideias, né, igreja e tudo aquilo que aprisiona e oprime o homem. É daí que surgem as ideologias modernas, né, totalmente ateias, totalmente materialistas, mas que defendem esse romper com aquilo que eles chamam de convenções, né, da sociedade. A sociedade criou convenções que precisam ser derrubadas e estabelecidas, então nós precisamos acabar com tudo isso. É um conceito gnóstico que sai do transcendente, entra só para um materialismo e aí rompe novamente com tudo aquilo que é real, com tudo aquilo que se compôs, com toda a moral, com toda a vida, com toda a religião. Então veja que a coisa é muito mais complexa, mas ela parte às vezes nas elaborações e criações de mundo desses filmes, dessas ficções. Não estou aqui para dizer que você não deve assistir, que o filme é diabólico, pode até ser que seja, pode ser que não seja. Não sei se os autores tinham total consciência disso, ainda que eu repita que se você olhar a vida deles, você vai ver que eles seguem exatamente isso que eu disse do princípio gnóstico, de dizerem que sua alma está aprisionada em seu corpo porque eles gostariam de ser de outro sexo. Então já até se declaram de outro sexo exatamente. E então você percebe a crise, o problema moderno que a gente se envolve nos dias de hoje. E o filme, nesta composição de mundo, nesta composição, fazendo essa analogia geral do mundo todo, ela é completamente gnóstica. E aí ela não reflete a realidade, não é isso. O mundo foi criado por um Deus bom, o mundo é bom, os homens são ontologicamente bons, mas por causa do pecado original houve uma queda e por isso há uma corrupção em todos os homens. Por isso. Então a coisa é exatamente essa. E eu peço que você, se você gostou, faça o seu comentário. Se você não entendeu, pergunte novamente. A gente faz outro vídeo para explicar melhor, porque tudo isso são conceitos bem difíceis. Às vezes é muito novo para você nunca ouviu. Se você concorda ou discorda, escreva aqui. Não concordo com o que você disse, Leandro. Eu discordo disso, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo. E coloque aí a sua opinião. Você assistiu Matrix logo quando saiu? O que você achou? Você acha que isso que a gente está fazendo de análise é interessante? Outros filmes e livros virão. Alguns não serão analogia, eu vou explicar realmente. Porque aí o livro traz diversos detalhes, o filme traz muita coisa de situações que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então eu espero que você esteja e acompanhe aqui no canal essas análises para a gente poder pegar questões reais aí, filmes, coisas sérias que acontecem conosco. E se você tiver até alguma ideia, Leandro, eu vi tal filme, você não poderia assistir e comentar fazendo essa mesma análise? Certamente, se houver tempo e possibilidade, farei e a gente vai poder analisar esse filme, esta série e ver o que é que a gente pode usar de bom ou, nesse caso, não utilizar porque não cabe na nossa realidade, naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, naquilo que Deus criou. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.